O chamado, ele tinha jurado sua vida a Deus. Não sabia que o coração faz seus próprios juramentos. Quando os primeiros raios do sol atravessavam os vitrais da antiga igreja, o padre Miguel já estava de joelhos diante do altar. Antes que a cidade despertasse, ele entregava a Deus cada pensamento, cada decisão e cada novo dia. Havia quase 10 anos que vestia a batina. Durante esse tempo, tornou-se um sacerdote admirado pela comunidade. Conhecia cada família pelo nome, visitava os doentes sem esperar reconhecimento, consolava os enlutados, celebrava casamentos, batizava crianças e ouvia, em silêncio, as confissões de quem buscava um novo começo. Para todos, Miguel era um homem de fé inabalável. Mas ninguém imaginava que até mesmo os corações mais dedicados podem ser surpreendidos por caminhos que jamais escolheriam. Naquela mesma semana, uma mulher voltou à cidade depois de muitos anos longe. Seu nome era Helena. Professora dedicada, ela havia deixado uma carreira promissora para cuidar da mãe, gravemente enferma. Reencontrar as ruas da infância despertava lembranças que misturavam alegria, saudade e dor. Enquanto organizava a pequena casa onde viveria novamente, sentia um vazio que nem o tempo havia conseguido preencher. No domingo seguinte, Helena entrou na igreja apenas para rezar em silêncio. Miguel celebrava a missa com a serenidade de sempre. Seus olhos cruzaram rapidamente os dela entre os bancos da nave. Foi apenas um instante. Nenhuma palavra, nenhum sorriso prolongado. Apenas um olhar discreto que desapareceu tão rápido quanto surgiu. Ao final da celebração, enquanto os fiéis deixavam a igreja, Helena agradeceu pela homilia e seguiu seu caminho. Miguel continuou cumprimentando as pessoas como fazia todos os domingos. Mas, por alguma razão que nem ele conseguia explicar, aquele rosto permaneceu em sua memória durante o restante do dia. E, sem perceber, a história de sua vida começava a mudar naquele exato momento. A visita inesperada. Algumas pessoas entram em nossa vida por acaso. Outras chegam como resposta de uma oração, ou como a maior prova da nossa fé. Dias depois daquele breve encontro na igreja, Helena voltou. Desta vez, não para assistir à missa, mas para conversar com o padre Miguel. O peso de cuidar da mãe doente consumia suas forças, e a solidão parecia aumentar a cada amanhecer. Ela não buscava respostas prontas. Queria apenas alguém que a ouvisse sem julgamentos. Miguel a recebeu na pequena sala paroquial com a serenidade de sempre. Durante quase 1 hora, Helena abriu o coração. Falou sobre o medo de perder a mãe, sobre os sonhos interrompidos, quando decidiu voltar para a cidade e sobre a sensação de que Deus permanecia em silêncio diante de sua dor. Miguel respondeu com palavras simples, lembrando que até os maiores servos de Deus enfrentaram momentos em que o céu parecia calado. Antes de ela ir embora, fizeram uma breve oração. Helena saiu mais leve do que havia chegado. Na semana seguinte ela voltou, e na outra também. Sem perceber, aquelas conversas tornaram-se parte da rotina do sacerdote. Miguel continuava celebrando missas, visitando enfermos, ouvindo confissões e servindo sua comunidade com a mesma dedicação. No entanto, havia algo diferente dentro dele. Quando o relógio se aproximava do horário em que Helena costumava aparecer, ele se pegava olhando discretamente para a porta da paróquia. Se ela atrasava alguns minutos, uma inquietação inexplicável tomava conta de seu coração. Ele dizia a si mesmo que era apenas preocupação pastoral. Afinal, um padre deve cuidar de suas ovelhas. Mas ao terminar cada conversa, percebia que seu sorriso permanecia por mais tempo do que deveria. Naquela noite, ajoelhado diante do altar vazio, Miguel tentou compreender o que estava acontecendo. Fechou os olhos, respirou profundamente e fez uma oração silenciosa. Sem saber, seu coração já havia começado uma batalha que nenhuma homilia poderia explicar. Ele confundiu aquilo com caridade pastoral. Estava errado. O primeiro sinal de alerta. O coração pode permanecer em silêncio por muito tempo. Mas quando começa a falar, nem sempre a razão consegue fazê-lo calar. Naquela manhã, a igreja estava lotada. O padre Miguel iniciou a missa como fazia todos os domingos. Proclamou o evangelho, falou sobre a importância da fidelidade a Deus e convidou todos a confiarem.
plenamente na vontade do Senhor. Mas enquanto pregava, seus olhos percorreram discretamente os bancos da igreja. Por um instante procuraram Helena. Ela não estava ali. A ausência dela causou um vazio que ele jamais havia sentido. Miguel interrompeu esse pensamento imediatamente, envergonhado de si mesmo. Respirou fundo e concluiu a celebração com a mesma serenidade que todos admiravam. Nos dias seguintes, a situação piorou. Enquanto visitava os enfermos, lembrava das palavras de Helena. Durante as confissões, sua voz surgia inesperadamente em sua memória. À noite, quando se ajoelhava para rezar, seu rosto aparecia antes mesmo que ele fechasse os olhos. Quanto mais tentava afastar aqueles pensamentos, mais eles voltavam. Assustado, Miguel passou a acreditar que estava vivendo uma batalha espiritual. Aumentou suas horas de oração, jejuou em silêncio, permaneceu longos períodos diante do Santíssimo Sacramento, buscando uma resposta que não chegava. Senhor, purifica meu coração, repetia inúmeras vezes. Mesmo assim, havia uma paz que desaparecia toda vez que imaginava Helena sofrendo ou distante. Pela primeira vez em quase 10 anos de sacerdócio, Miguel sentiu medo de si mesmo. Naquela noite, sozinho em seu quarto, abriu a Bíblia ao acaso. Leu cada versículo lentamente, esperando encontrar uma direção clara. As palavras fortaleciam sua fé, mas não apagavam a inquietação que crescia dentro dele. Então, ajoelhou-se ao lado da cama, apertou o crucifixo entre as mãos e fez uma oração que jamais imaginou precisar fazer. Com lágrimas silenciosas, pediu que Deus arrancasse aquele sentimento de seu coração. Ele pediu a Deus para tirar aquilo do coração, mas nunca teve coragem de dizer exatamente o que. A morte da mãe de Helena. Há dores que aproximam as pessoas de Deus. E há dores que aproximam dois corações sem que eles percebam. A ligação chegou antes do amanhecer. A mãe de Helena havia partido em silêncio, depois de semanas lutando contra a doença. A notícia atravessou a cidade rapidamente, mas foi Miguel quem sentiu o peso da perda como se fosse de alguém muito próximo. Naquela manhã, ele foi um dos primeiros a chegar à pequena casa onde Helena morava. Ela estava sentada ao lado do corpo da mãe, segurando suas mãos já frias. Os olhos estavam inchados de tanto chorar, mas nenhuma lágrima caía naquele momento. Era como se a dor tivesse ultrapassado o limite do choro. Miguel aproximou-se devagar. Sem dizer uma única palavra, fez o sinal da cruz e iniciou uma oração pela alma daquela mulher que tantas vezes havia encontrado conforto na igreja. O funeral reuniu familiares, vizinhos e amigos. Durante a homilia, Miguel falou sobre a esperança da ressurreição e sobre a promessa de Cristo de enxugar toda lágrima. Suas palavras confortavam os presentes, mas dentro dele existia uma luta que ninguém conseguia enxergar. Quando a cerimônia terminou e todos começaram a ir embora, Helena permaneceu sozinha diante do túmulo. O silêncio dizia mais do que qualquer despedida. Miguel caminhou até ela. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. Então, as forças de Helena desapareceram. Ela chorou como uma criança e, instintivamente, encontrou abrigo nos braços do sacerdote. Miguel hesitou apenas por um instante. Depois a acolheu com respeito, tentando oferecer apenas o consolo que acreditava ser seu dever. Mas naquele abraço, algo mudou. Ele sentiu o coração acelerar de uma maneira que nunca havia experimentado. Não era apenas compaixão, não era somente cuidado pastoral. Enquanto Helena recuperava lentamente o fôlego, Miguel percebeu que sua maior batalha não estava mais diante do altar. Naquele abraço, o padre sentiu algo que o homem não conseguiu mais ignorar. A confissão que ele não fez. Às vezes, o maior peso não é o pecado. É o segredo que ninguém tem coragem de colocar em palavras. Depois do funeral, Miguel tomou uma decisão que acreditava ser a única possível. Precisava se afastar de Helena. Sem explicações, deixou de visitá-la. Quando ela aparecia na paróquia, pedia discretamente que outro membro da equipe a recebesse. Se a encontrava na praça ou nas ruas da cidade, limitava-se a um cumprimento respeitoso antes de seguir seu caminho. Helena não entendia. Durante dias, perguntou a si mesma se havia dito algo errado ou se, em meio à dor da perda da mãe, tinha ultrapassado algum limite sem perceber.
Enquanto isso, Miguel travava a maior batalha de sua vida. Passava horas ajoelhado diante do altar vazio. Jejuava em silêncio. Dormia pouco. Rezava o rosário repetidas vezes, buscando sufocar um sentimento que parecia crescer justamente quando tentava combatê-lo. Seu bispo havia marcado uma conversa espiritual para aquela semana. Miguel sabia que aquele era o momento de abrir completamente o coração. Ensaiou inúmeras vezes as palavras que precisava dizer, mas quando entrou na sala e ouviu a pergunta simples: "Como está sua alma, meu filho?", tudo desapareceu. Falou sobre o cansaço, sobre o excesso de trabalho, sobre as responsabilidades da paróquia. Falou de tudo, menos da única coisa que realmente importava. Ao sair dali, sentiu um vazio ainda maior. Não havia mentido, mas também não tinha contado a verdade. Naquela noite voltou sozinho à igreja. As velas iluminavam fracamente o altar, enquanto o silêncio parecia responder mais do que qualquer voz. Miguel olhou para o crucifixo e, com os olhos marejados, fez apenas uma pergunta: "Senhor, por que meu coração não consegue obedecer à minha razão?" O templo permaneceu em silêncio. Nenhum sinal, nenhuma resposta. Ele fugiu dela para se aproximar de Deus. Só que Deus continuava calado. O reencontro inevitável. Você pode se afastar de uma pessoa, mas não consegue mandar o coração esquecer o caminho até ela. 3 semanas haviam se passado desde que Miguel decidiu desaparecer da vida de Helena. Nenhuma visita, nenhuma conversa, nenhuma oração compartilhada. Para ela, o silêncio era mais doloroso do que qualquer resposta. Depois de perder a mãe, ele também parecia estar perdendo a única pessoa que havia permanecido ao seu lado nos dias mais difíceis. Naquela tarde chuvosa, Helena tomou uma decisão. Foi até a paróquia. Miguel organizava alguns livros antigos na biblioteca quando ouviu uma batida suave na porta. Ao levantar os olhos, seu coração acelerou. Era Helena. Por alguns segundos, nenhum dos dois conseguiu dizer uma palavra. Ela foi a primeira a romper o silêncio. "Ah, padre, eu fiz alguma coisa errada?" A pergunta atravessou Miguel como uma espada. Ele tentou manter a serenidade. Disse que estava apenas sobrecarregado com os trabalhos da paróquia, as visitas pastorais e os novos projetos da comunidade. Mas nem ele acreditava nas próprias palavras. Helena abaixou a cabeça. "Eu achei que nossa amizade fosse verdadeira." A culpa apertou ainda mais o coração do sacerdote. Ele deu um passo à frente. Quase contou tudo. Quase confessou que cada oração terminava com o nome dela escondido entre seus pensamentos. Quase revelou que sua ausência doía muito mais nele do que nela. Mas as palavras morreram antes de chegar aos lábios. Em vez disso, apenas disse: "Continue confiando em Deus, Helena. Ele nunca abandona aqueles que ama." Ela sorriu com tristeza. Havia algo diferente no olhar de Miguel. Algo que ela não conseguia explicar, mas podia sentir. Sem insistir, despediu-se lentamente e caminhou até a porta. Antes de sair, olhou para trás pela última vez. Miguel permaneceu imóvel, observando-a desaparecer sob a chuva. Naquele instante, ambos compreenderam que existia uma distância entre eles, mas apenas um deles sabia o verdadeiro motivo. Ela foi embora sem saber. Ele ficou sem conseguir esquecer. A crise de fé. Nem toda batalha acontece contra o mundo. Algumas são travadas em silêncio, diante de um altar, onde apenas Deus pode ouvir o grito de um coração. Naquela noite, a igreja estava completamente vazia. As últimas velas ainda queimavam diante do altar, lançando sombras suaves sobre as antigas paredes de pedra. O silêncio era tão profundo que Miguel podia ouvir a própria respiração. Ele caminhou lentamente até o presbitério, retirou a estola, ajoelhou-se diante do sacrário e abaixou a cabeça. Pela primeira vez em muitos anos, não sabia como começar a oração. As palavras pareciam pequenas diante da tempestade que carregava dentro de si. "Senhor, eu sempre soube ouvir a tua voz. Por que agora só encontro silêncio?" As lágrimas caíram sem que ele percebesse. Enquanto isso, do lado de fora da igreja, a vida continuava. A comunidade preparava um grande projeto para restaurar o antigo altar da paróquia, um símbolo da fé de gerações inteiras. Famílias faziam doações.
Voluntários trabalhavam todos os dias e todos confiavam que Miguel conduziria aquela missão com a mesma dedicação de sempre. Mas ninguém imaginava que por dentro seu pastor estava desmoronando. Cada pedra colocada naquele altar parecia aumentar o peso sobre sua consciência. Servir a Deus nunca havia sido tão difícil. Amar alguém nunca lhe pareceu tão impossível. Miguel abriu a Bíblia procurando uma resposta. Leu os Salmos, leu os Evangelhos, leu as cartas de Paulo. As Escrituras fortaleciam sua fé, mas não apagavam o conflito entre sua vocação e os sentimentos que insistiam em permanecer. Naquela madrugada, permaneceu de joelhos até o nascer do sol. Quando os primeiros raios atravessaram os vitrais da igreja, iluminando seu rosto cansado, ele compreendeu apenas uma coisa: a decisão que mudaria sua vida estava cada vez mais próxima. Ele precisava escolher entre dois altares, o de Deus ou o do próprio coração. A verdade revelada. Há palavras que podem ser escondidas por anos, mas chega um momento em que o silêncio passa a doer mais do que a própria verdade. Os dias continuavam passando, mas a paz não voltava ao coração de Miguel. Cada missa celebrada parecia mais pesada. Cada oração terminava com a mesma pergunta: até quando conseguiria esconder aquilo? Numa tarde fria, Helena apareceu novamente na paróquia. Seu semblante estava diferente. A tristeza pela perda da mãe ainda existia, mas agora havia também uma serenidade que Miguel nunca tinha visto. Ela pediu apenas alguns minutos. Caminharam lentamente pelo antigo jardim da igreja. As folhas secas caíam das árvores enquanto o vento carregava. Um silêncio quase impossível de suportar. Foi Helena quem falou primeiro. Padre, eu sinto que o senhor está sofrendo. E de alguma forma, acho que isso tem a ver comigo. Miguel parou. Seu coração parecia bater tão forte que mal conseguia respirar. Durante meses, havia ensaiado aquele momento. Agora, as palavras finalmente encontravam coragem para sair. Com os olhos marejados, ele respondeu em voz baixa: tem razão. Tem tudo a ver com você. Helena permaneceu imóvel. Miguel respirou profundamente. Eu lutei contra isso todos os dias. Rezei, jejuei, tentei fugir, tentei esquecer. Mas preciso ser honesto. Eu descobri que me apaixonei por você. O tempo pareceu parar. Nenhum dos dois conseguiu dizer uma única palavra. As lágrimas escorreram pelo rosto de Helena. Depois de alguns segundos, ela aproximou-se lentamente. Eu também tentei esconder o que sentia, porque acreditava que nunca poderia acontecer. Miguel fechou os olhos. Não havia alegria. Havia apenas o peso da verdade finalmente revelada. Os dois sabiam que aquele amor existia, mas também sabiam que a decisão mais difícil de suas vidas ainda estava diante deles. Naquele instante não havia vencedores. Havia apenas dois corações profundamente marcados pela mesma verdade. Ele quebrou o silêncio de anos em uma única frase, e nada mais seria como antes. O peso da escolha. Existem decisões que mudam uma vida inteira. E existem decisões que parecem partir o coração antes mesmo de serem tomadas. Miguel não conseguiu dormir naquela noite. As palavras que havia dito a Helena ecoavam sem descanso em sua mente. Pela primeira vez, a verdade estava exposta. Já não havia como esconder o que sentia. Na manhã seguinte, tomou uma decisão. Precisava conversar com seu bispo. Ao entrar no gabinete, seu rosto revelava o cansaço de meses de luta silenciosa. O bispo percebeu imediatamente que aquele não seria um encontro comum. O que aflige seu coração, meu filho? Desta vez, Miguel não desviou o olhar. Contou tudo. Falou da primeira conversa com Helena, das visitas frequentes, da morte da mãe dela, do abraço no cemitério, das noites em claro, das orações, dos jejuns e da confissão que nunca teve coragem de fazer. Quando terminou, o silêncio tomou conta da sala. O bispo caminhou lentamente até a janela. Depois de alguns instantes, respondeu com serenidade: a vocação nunca elimina a humanidade. O desafio está em discernir diante de Deus qual caminho é realmente o seu. Não tome uma decisão movido pela culpa, nem pelo impulso. Procure a verdade com honestidade. Aquelas palavras não resolveram o conflito de Miguel,
mas abriram espaço para que ele buscasse uma resposta sem fugir de si mesmo. Enquanto isso, Helena também tomava sua decisão. Escreveu uma carta simples e a deixou discretamente na secretaria da paróquia. Nela havia apenas algumas linhas. Miguel, eu amo você. Justamente por isso. Não quero ser o motivo da sua dúvida, nem da sua dor. Vou me afastar. Se Deus realmente escreveu nossa história, Ele saberá como continuar. Se não escreveu, guardarei nossa lembrança com gratidão para sempre. Ao terminar de ler, Miguel fechou os olhos. Nunca o amor lhe pareceu tão bonito. Nunca o sacrifício lhe pareceu tão doloroso. Ela se afastou por amor. Isso doeu nele mais que qualquer sermão sobre sacrifício. Aprovação final. Às vezes, Deus não responde imediatamente porque algumas respostas só podem nascer depois que o coração aprende a enfrentar o próprio silêncio. Miguel deixou a paróquia por alguns dias e seguiu para um antigo mosteiro escondido entre as montanhas. Ali não havia telefones, não havia notícias da cidade, não havia compromissos pastorais, apenas o som do vento, o toque dos sinos e o silêncio que parecia atravessar a alma. Nos primeiros dias, ele tentou rezar como sempre fazia, mas as palavras pareciam vazias. Sempre que fechava os olhos, via o rosto de Helena. Lembrava-se do primeiro olhar na igreja, das conversas na pequena sala paroquial, do abraço no funeral e da confissão feita no jardim. Quanto mais tentava afastar essas lembranças, mais elas voltavam. Na terceira noite, caminhou sozinho até a pequena capela do mosteiro. Ajoelhou-se diante do crucifixo e, pela primeira vez, deixou de pedir uma resposta. Pediu apenas coragem. Coragem para aceitar a vontade de Deus, qualquer que ela fosse. Enquanto permanecia em oração, sua memória voltou 10 anos no tempo. Recordou o jovem que entrou no seminário cheio de entusiasmo, disposto a entregar toda a sua vida ao Senhor. Lembrou-se das promessas que fez no dia de sua ordenação e da alegria sincera que sentiu ao celebrar sua primeira missa. Nada daquilo havia sido mentira, mas também não era mentira o amor que agora habitava seu coração. Naquela madrugada, Miguel compreendeu que sua decisão não poderia nascer do medo, da culpa ou da pressão das pessoas. Precisava nascer da verdade. Quando o sol surgiu entre as montanhas, iluminando a antiga cruz de pedra diante do mosteiro, ele sentiu uma paz que não experimentava havia muitos meses. Ainda não sabia qual caminho seguir, mas finalmente sabia como deveria escolher. Ele precisava descobrir se tinha escolhido a batina por fé ou por medo de amar. A decisão chega um momento em que permanecer em silêncio deixa de ser um ato de prudência e passa a ser uma fuga da verdade. O retiro havia terminado. Miguel voltou à cidade com o coração mais tranquilo, mas consciente de que não poderia adiar sua decisão por mais tempo. Ao entrar novamente na antiga igreja, olhou para o altar onde havia celebrado centenas de missas. Cada pedra guardava uma lembrança, cada banco carregava uma história, cada vitral parecia testemunhar os 10 anos que dedicara ao sacerdócio. Naquela manhã, procurou o bispo. Desta vez não levava perguntas, levava uma resposta. Depois de semanas de oração, lágrimas e silêncio, compreendeu que seu amor por Helena não era uma tentação passageira nem fruto da carência. Era um sentimento verdadeiro, profundo e persistente. Mais importante ainda, entendeu que permanecer no ministério apenas por medo de decepcionar as pessoas seria desonesto com Deus, com a igreja e consigo mesmo. Com serenidade, pediu para iniciar o processo previsto pela igreja para deixar o ministério ativo. O bispo permaneceu em silêncio por alguns instantes. Depois colocou a mão sobre o ombro de Miguel. Se esta decisão nasceu da oração, da verdade e da consciência diante de Deus, caminhe com honestidade. Nunca transforme sua vocação em uma prisão. Miguel saiu daquela sala sentindo o peso de uma década inteira deixar seus ombros. Naquela mesma tarde, encontrou Helena no jardim onde havia confessado seu amor. Ela o olhou sem coragem de perguntar. Então Miguel sorriu, pela primeira vez em muitos meses. Não escolhi você contra Deus. Escolhi seguir a verdade que encontrei diante dele. As lágrimas escorreram pelo rosto de Helena. Os dois se abraçaram em silêncio. Não era um abraço de euforia. Era o abraço de duas pessoas que haviam
esperado a resposta de Deus antes de dar qualquer passo. Ele não escolheu entre dois altares. Ele finalmente entendeu qual Deus havia preparado para ele. O final que Deus escreveu: o verdadeiro milagre não foi encontrar o amor, foi descobrir que a verdade sempre conduz à paz. Meses se passaram. O processo de Miguel foi conduzido com serenidade, respeito e discrição. Não houve escândalos, acusações ou revolta. Apenas um homem que escolheu caminhar com honestidade diante de Deus e da própria consciência. A comunidade sentiu sua partida. Muitos choraram na última celebração em que ele participou. Outros não compreenderam completamente sua decisão, mas todos perceberam que havia uma paz em seu olhar que não existia havia muito tempo. Helena permaneceu ao seu lado durante toda aquela caminhada. Nunca exigiu respostas rápidas. Nunca pediu que ele escolhesse entre ela e sua fé. Esperou em silêncio, porque compreendia que o verdadeiro amor não pressiona. O verdadeiro amor acompanha. Numa manhã iluminada pelo sol, na pequena capela onde tudo havia começado, familiares e amigos reuniram-se para uma cerimônia simples, sem luxo, sem ostentação. Apenas gratidão. Miguel olhou para Helena enquanto ela caminhava em sua direção. Os mesmos olhos que um dia se encontraram por acaso entre os bancos da antiga igreja, agora carregavam a certeza de que Deus havia conduzido cada passo daquela história. Ao segurar suas mãos, Miguel sorriu. Pela primeira vez em muitos anos, não havia culpa, não havia medo, havia apenas paz. Quando a cerimônia terminou, os dois caminharam lentamente pelo jardim da igreja. O vento balançava as árvores, os sinos tocavam ao longe, e Miguel ergueu os olhos para o céu. Naquele instante, compreendeu algo que transformaria sua vida para sempre. O verdadeiro chamado nunca foi escolher entre o amor e a fé. Foi descobrir que toda decisão tomada com sinceridade diante de Deus exige coragem, renúncia e verdade. Ele passou a vida rezando para ouvir a voz de Deus. No fim, entendeu que ele já tinha falado, através de um amor que lhe ensinou mais sobre fé, coragem e honestidade do que qualquer sermão jamais poderia ensinar.